Olá, povo de Deus, nossa reflexão de hoje, desse primeiro domingo do Advento, 28 de novembro de 2021, é a partir de Jeremias 33, 14, 16, 1 Tessalonicenses 3, de 12 até 4, 2, e Lucas 21, 25, 28, 34, 36. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. O contexto de Jeremias é o do tempo do rei Sedecias, em 587 a.C. Jerusalém está cercada pelo exército de Nabucodonosor e Jeremias é um prisioneiro, acusado de anunciar só desgraça e de trair os ideais pátrios. Tudo isso por ele tentar avisar o rei que, sem conversão e volta aos ensinamentos de Javé, o país não tem futuro e de que não adianta resistir aos exércitos de Nabucodonosor. Mesmo em situação desfavorável, o profeta proclama que um tempo novo irá chegar, pois da descendência de Davi surgirá um rebento novo, que assegurará a salvação e a paz para todo o povo. Rebento evoca fecundidade, vida em abundância. Mas a palavra de destaque do nosso texto de hoje é justiça. O descendente de Davi virá para governar com justiça, para fazer valer a justiça na terra. A dupla justiça-direito, característica da linguagem profética, refere-se ao funcionamento reto da instituição responsável pela administração da justiça, o judiciário, que possibilitará, por sua vez, uma correta ordem social, fundamento da paz e da prosperidade, coisa que o governo de Sedecias não realizou. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, de 3:12 a 4:2. Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Este é o primeiro escrito do Segundo Testamento. A comunidade dos Tessalonicenses foi fundada por Paulo mesmo, na companhia de Silvano e Timóteo. Era constituída, na sua maioria, por pagãos convertidos. Caracterizava-se por ser uma comunidade animada, contando com a presença dos missionários no seu desenvolvimento. Porém, quando tudo estava indo muito bem, Paulo teve de fugir da fúria da colônia judaica que começou a persegui-lo. Com isso, Paulo não teve tempo de concluir o ensinamento cristão, deixando a comunidade muito vulnerável.
o que leva Paulo a enviar, estando em Corinto, Timóteo para verificar como anda a comunidade. As notícias são as melhores possíveis. Daí o otimismo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lucas 21, 25 a 28, 34 a 36, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua, as estrelas, na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar o que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, embriaguez, preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. O capítulo 21 de Lucas é todo marcado pelo clima escatológico. É como se a parousia estivesse para acontecer brevemente. Lucas apresenta Jesus instruindo seus discípulos como eles devem se comportar para suportar as perseguições e derrocadas, confiando que a libertação está próxima. É preciso permanecer firme para, de fato, ver a salvação. O contexto é o dos últimos dias de Jesus em Jerusalém. Os discípulos demonstram grande aflição por tudo que Jesus já lhes havia dito que iria acontecer com ele e com Jerusalém. Por um lado, os sinais catastróficos apresentados, mesmo que não indicassem um quadro do fim do mundo, mas evocam as imagens utilizadas pelos profetas para falar do dia do Senhor, isto é, o dia em que Javé vai intervir na história para libertar definitivamente o seu povo da escravidão, inaugurando uma era de vida, fecundidade, de paz sem fim. Por outro lado, ainda que essa não fosse a intenção de Jesus, tais sinais, desde as mensagens dos profetas, afligiam, sim, os judeus piedosos, que temiam em ter que passar por esses dias de aflição e destruição. Para Jesus, o quadro destina-se, portanto, não a amedrontar, mas a abrir os corações à esperança, pois quando ele vier com sua autoridade soberana, o mundo velho do egoísmo e da escravidão cairá, e surgirá o dia novo da salvação e libertação sem fim. Como afirmou Jeremias, o Senhor é a nossa justiça. É nessa certeza que os cristãos devem alicerçar sua esperança e se preparar para a chegada do dia do Messias, que vem. Jesus insiste em nascer no meio de nós, apesar de nossas ambiguidades e traições. Estamos iniciando um tempo novo na igreja, conhecido como o tempo do Advento. Advento vem de adventus, do latim, significa vinda, chegada. Os cristãos creem na segunda vinda do Cristo e a cada ano, celebrando o Advento, fazemos memória da sua primeira vinda, da sua encarnação, mas ao mesmo tempo nos colocamos em sentido de prontidão e alerta em relação à sua segunda vinda. Portanto,
advento é tempo de espera e esperança. Espera vigilante e esperança confiante. Um beijo no seu coração.